Beleza, galera. Retomando aqui mais um bloco dessa aula sobre função do primeiro grau. E é isso que a gente precisa guardar sobre o coeficiente linear, também chamado de coeficiente B, ou também chamado de intersecção vertical, que é justamente o ponto onde a reta corta o eixo Y. Beleza? Então, agora eu vou mostrar um exemplo para a gente entender que, com conhecimento de A e de B, a gente já tem uma ideia de como é que o gráfico dessa função do primeiro grau vai se comportar. Beleza? Vem comigo aqui. Galera, olha só isso aqui, tá? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Pronto. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma função. Vamos chamar isso aqui de exemplo 1, tá? Vamos imaginar que eu entregue a você essa função aqui, ó, f de x igual a menos 3x mais 7, tá? Então, quando a gente olha para essa função, a gente consegue dela tirar alguns informes. Primeira coisa que eu sei que ela é uma função do primeiro grau. Pronto. Se ela é uma função do primeiro grau, ó, menos 3x mais 7, o expoente da variável independente x é igual a 1, ela vai ter um coeficiente angular. E esse coeficiente angular é igual a menos 3. Então, ele é menor do que zero. Então, essa função é decrescente. Pronto. Decrescente. Opa, apagou ali do nada. Deixa eu ajustar aqui, galera. Tá? Ela é decrescente. O valor de b nessa função é igual a 7. Maior do que zero. Significa que corta OY acima da origem. Então, ó, corta OY acima da origem. Acima da origem. Pronto. Eu sei isso aqui. Com essas duas informações aqui, a gente consegue ter a ideia do gráfico. Qual ideia? Ó, esse gráfico, ele terá isso aqui, ó. Ele é uma função do primeiro grau. Vou traçar aqui o plano cartesiano. Tá? Eu sei que o valor do b dela, o b, é igual a 7. Então está lá em cima. E essa função é decrescente. Se ela é decrescente, ela vai fazer assim, né? Eu puxo aqui o laser, ó, rapidinho. Ela vai fazer assim, é o laser, ó. Ela vai fazer esse sentido assim, né? Ela vai fazer isso, tá? Então, quando a gente encontra isso, eu posso dizer que ela tá assim, ó. Ela é desse formato aqui. Tá claro? Pronto. Beleza, Marco. Então aqui eu posso marcar, ó, o 7. Certo, entendi. Dá um outro exemplo aí, Marco. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, agora uma função assim. 2, uma função y igual a menos 2 terços x menos 5. Tudo bem? Menos 5. Tá? Vamos lá. Então, vamos fazer a mesma ideia que a gente fez aqui. Quando você olha, você tem aqui uma função do primeiro grau. Beleza? Você sabe que o valor de A dela é igual a menos 2 terços. Beleza? E se é igual a menos 2 terços é menor do que zero. Tá? Coloquei de novo negativo. Aliás, gente, eu vou mudar. Desculpa, gente. Eu vou mudar. Eu vou colocar ela positiva mesmo, tá? Quero ela positiva. Beleza? 2 terços. Então ela é crescente. Ela é do tipo crescente. E o valor do B dela, o B, é igual a menos 5. Que é menor do que zero. Então eu sei que ela corta a origem abaixo, corta OY abaixo da origem. Então, ó, corta
OY abaixo da origem. Pronto. Então, nesse caso, o gráfico que a gente vai formar vai ter essa ideia aqui, ó. Vou traçar aqui. Beleza. Horrível. Deixa eu ajustar aqui só. Mais uma tentativa. Ó. Assim mesmo. Eixo Y, eixo X. Cadê o valor de B dela? O valor de B é -5. Tá aqui. Só que ela é o quê? Crescente. Então ela vai, ó, subir. Então vamos colocar assim, ó. Beleza? Pronto. Eu vou marcar aqui o -5. Certo. Aí, tudo bem. Pera aí, Marco. Então você está querendo dizer que conhecendo o valor de A e de B, eu já consigo ter a ideia do gráfico. Sim, tá perfeito isso. Você também poderia fazer o gráfico substituindo dois pontos, ó. Pega dois valores de x, substitui na função, acha o valor de y e marca x e y. Primeiro ponto, x e y, segundo ponto, e pá, marca reta. Por que a gente pode fazer isso? Pelo axioma que você tem, tá certo? Que diz que por dois pontos passa uma única reta, um postulado. Por dois pontos passa uma única reta, por dois pontos distintos só passa uma única reta. Beleza? Um postulado lá de Euclides. Então, galera, é isso aí. Só que tem um detalhe nesse gráfico que, apesar de você ter a noção, a ideia, ele está incompleto, gente. Por qual motivo? Repare o seguinte, eu vou apagar aqui, vou apagar não, vou desaparecer e já já eu volto explicando, tá certo? Assim, ó. Se você olhar, você não tem aqui indicado esse ponto onde a função corta x, tá? Você não tem esse ponto onde a função corta x. E, espera aí, Marco, o B é a intersecção vertical. Então aqui B foi 7 e aqui B foi -5. Mas esse ponto que você está marcando aqui de roxo, ele é o ponto aonde a função corta o eixo x. E esse ponto, ele é importante para a gente? Sim, demais. Repare aqui nesse caso, nesse ponto, que esse ponto aqui, ó, se você prestar atenção, um ponto que está no eixo x, qualquer ponto no eixo x, se você olhar, o eixo x vai ter essa distância, então vai ter um x, mas ele não tem altura nem para cima, nem tem altura para baixo. O ponto no eixo x é o ponto em que y é igual a quanto? A zero. Então já guarde isso. O ponto no eixo x é o ponto em que y é igual a zero. Anote isso. Qualquer ponto no eixo x é o ponto em que o y é igual a zero. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, y igual a zero. Só que lembre que y, em verdade, é o f de x. Tá? É o f de x. E esse f de x tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Mas, Marco, por que ele vai ser igual a zero? Ele vai ser igual a zero para eu conseguir calcular esse ponto aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá, vamos para cima. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter menos 3x mais 7 igual a zero. Vai ter aqui menos 3x igual a menos 7. Multiplica por menos 1. E aí a gente vai achar que x é igual a 7 terços. Então, o que é que a gente acabou de achar? Achamos o ponto em que a função corta o eixo x. Então, espera aí, Marco. Para eu saber aonde a função corta o eixo x, eu preciso pegar a função e igualar a quanto? A zero. Então, ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Y igual a zero. No nosso caso aqui, a gente vai ter 2 terços de x menos 5 igual a zero.
Posso passar esse 3 aqui multiplicando, já que é como se fosse o MMC, só tem um 3 embaixo e o outro é 5 dividido por 1. Então vai ser 2x. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, igual a 0. Então você vai ficar com 2x igual a... Deixa eu afastar aqui um pouquinho, e tem algo que eu ainda vou escrever aqui, tá? Então vamos lá, vou jogar um pouquinho mais para cá. Então 2x igual a 15, x igual a 15 sobre 2. E quem é 15 sobre 2? X é igual a 7,5. Tanto faz você escrever 15 meios ou escrever 7,5, tá? Eu botei 7,2, não sei por quê. É 7,5, 7 meios, tá? Certo, Marco. Então, esse ponto aqui, ele é 15 sobre 2, 7,5? Sim. Beleza? Não queria passar esse slide agora não, mas já foi. Marco, que ponto é esse? Pronto. E aí eu vou mudar de cor para poder chamar a atenção. Quando você faz qualquer função igual a zero, você está calculando o que a gente chama de raiz da função, tá? É a raiz da função. No nosso caso, como a nossa função é do primeiro grau, nós estamos calculando a raiz da função do primeiro grau, tá? Então, espera aí, Marco. Então, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez. Aliás, outra coisa, eu vou só escrever aqui por causa do espaço. A raiz, ela vai fornecer para a gente a intersecção ou interseção horizontal. Então, espera aí. Agora, vamos lá que a coisa ficou completa agora. Vamos explicar. Já estamos acabando a parte teórica. Se eu tiver uma função do primeiro grau e eu precisar construir o gráfico, eu tenho dois caminhos. Um caminho é dar 2 pontos, é construir 2 pontos. Como assim, Marco? Por exemplo, peguei essa função aí, menos 3x mais 7. Escolho 2 pontos. X igual a 0, y igual a 1. Pronto. Se x for 0, y vai dar 7. Se x for 1, menos 3 vezes 1 mais 7 vai dar 4. Então, 0 e 7, 1 e 4. Tenho 2 pontos. Marco esses 2 pontos no plano cartesiano, traço a reta. Pronto. Posso fazer isso tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Beleza. Só que o gráfico da função, ele tem que dar informações relevantes sobre ela. E no caso da função do primeiro grau, as duas informações relevantes são a intersecção vertical e a intersecção horizontal. A interseção vertical é o próprio valor de B. Guarde isso. É o próprio valor de B. Enquanto que a interseção horizontal é a raiz da função. E como é que eu calculo a raiz da função? Igualo a função a quanto? A zero. Ou seja, você vai fazer o y, a variável dependente igual a zero. Quando você faz isso, você está pegando a função e igualando a zero, você está calculando uma equação. Repare, olha o que ficou para você. Menos 3x mais 7 igual a zero. Equação do primeiro grau, no exemplo 1. No exemplo 2, ficou quanto? Menos 2 terços de x, 2 terços de x, menos 5 igual a zero, outra função do primeiro grau. Você vai achar agora o valor de x. Esse valor de x é que faz com que a função seja igual a zero. Isso é chamado de raiz da função. Então, saber isso é fundamental para ter a característica da função. Beleza, gente? Vem comigo aqui agora. Assim, a gente agora vai, que já estava pronto aqui, raiz ou zero de uma função, raiz ou zero de uma função, é o valor que anula, que torna igual a zero o valor da função. O valor da variável x que faz a variável y ser igual a zero. Para sua determinação, para a determinação da raiz, basta igualar a expressão da função a zero.
Graficamente, que é isso que eu quero que a gente guarde, a raiz indica o ponto onde a reta intercepta o eixo OX, que é o eixo que, gente, horizontal. Então, se você tem uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e a gente precisa calcular o que? A raiz. O que é que a gente faz? A gente pega essa função e iguala a zero. Então, nesse caso, você vai ter o que? Ax mais b igual a zero. Tudo bem? E aí você terá aqui uma equação do primeiro grau. Aí você pode estar fazendo uma pergunta. Ô Marco, então quer dizer que se a função for do segundo grau, vai aparecer uma equação do segundo grau. Exatamente. Se a função for exponencial, vai cair o quê? Numa equação exponencial. Se for uma função com logaritmos, uma função logarítmica, vai aparecer uma equação logarítmica. Guarde isso. Beleza, galera? E aí, gente, o exemplo eu já fiz, galera. Ó, acabei fazendo já o exemplo. Acabou ficando bem completo os dois exemplos aqui. Então, não vou fazê-lo. E aí vem as observações. Qual é a observação aqui? Ó? A função f de x igual a k é denominada de função constante. Lembra que eu disse que ia falar dela? Seu gráfico é uma reta paralela ao eixo AX, passando pelo eixo no valor de k. Deve-se atentar que, apesar do seu gráfico ser uma reta, a função constante não é uma função do que, gente, do primeiro grau. Então, galera, ó, exemplo aqui. Se eu tiver y igual a 5, y igual a 5, se eu substituir e colocar aqui no plano cartesiano, isso aqui vai ser o que para a gente? Isso aqui vai ser o gráfico de uma reta passando no valor de y igual a 5. Só que ela é uma reta paralela ao eixo x, ó. Tudo bem? Se a gente tiver aqui f de x igual a menos 2, nós vamos encontrar qual situação? Aqui, ó. Vamos encontrar uma função paralela ao eixo x, passando aonde? No menos 2. Beleza? É isso aqui que a gente tem. Que a gente precisa guardar. O gráfico dela é uma reta, mas ela não é uma função do primeiro grau. Outra coisa que a gente acabou já falando, essa observação já estava lá, né? Da função linear. A função linear é aquela em que o a é diferente de zero, mas o b dela é igual a zero, ó. O b dela é igual a zero. O gráfico passa pela origem, tá certo? Então, se a função é linear, qualquer função da forma f de x igual a ax, ela passa pelo gráfico. Seu gráfico passa pela origem. Então, ó, o gráfico da função 3x, repare uma coisa. Qual é o a dela? O a dela é 3. Então, ela é crescente. Olha que massa, ó. O a é igual a 3. Ela é crescente. O b é igual a 0. Passa por onde? Pela origem. Nesse caso, nem adianta calcular a raiz, porque você vai fazer 3x igual a 0, vai dar 0. Aí você pode pegar um ponto. Quando x for igual a 1, qual é o valor da função? F de 1 vai dar 3 vezes 1, vai dar 1. Então você já sabe que ela passa na origem e sabe que quando x for igual a 1, a função vai bater lá no 3. Ó, tá vendo aqui? E aí você vem e traça o gráfico dela. Essa é a função. Beleza, gente. A raiz, ó a raiz aqui. Passando na origem. Tá certo? Então, eu já sei que ela passa na origem, porque o b é igual a 0. Então, galera, essas eram as observações. Agora a gente vai
fazer exercício, certo? Vamos lá? Vamos mergulhar aqui nos exercícios. O que esse exercício primeiro diz para a gente? A função geradora do gráfico abaixo é do tipo y igual a mx mais n. Galera, repara, ó, olha a fisionomia da função. Y igual a mx mais n. Função do primeiro grau poderia ser a x mais b. E aqui está o gráfico, ó, a reta. Beleza? O valor de m ao cubo mais n é... Então ele quer que você determine os valores de m e n e determine o valor dessa expressão. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente vai atentar bastante aqui é que essa função me deu 2 pontos. Quais são os pontos? São 2 pares ordenados. Primeiro par ordenado aqui. No par ordenado, não esqueça, primeiro é x, depois y. Então o que a gente tem aqui, ó, é x igual a 3 e y igual a 1. E esse outro ponto aqui, você tem x igual a menos 2 e y igual a menos 9. Tudo bem? Então, vamos entender agora o que é que vai acontecer. Você tem aqui a sua função y igual a mx mais n. E aí, você tem esses 2 pontos, tá? 3 e 1. E tem um outro ponto, menos 2 e menos 9. Repare que você vai fazer algo aqui e vai aparecer um outro assunto de matemática. Quando x for igual a 3, y é igual a 1. Então eu vou substituir, ó, m vezes x, que é 3, mais n igual a quanto? Igual a 1. Então, o que a gente vai ter aqui? 3 vezes m, 3m, mais n igual a 1. Beleza. No outro ponto, ó, x igual a menos 2, y igual a menos 9. E aí, ó, vamos lá. M vezes x, que é menos 2, mais n igual a quanto? Menos 9. Então, nesse caso, a gente vai encontrar o quê? Vamos lá. A gente vai encontrar menos 2m mais n igual a menos 9. E assim a gente acha um sistema de equações. Sistema de equações do primeiro grau. Beleza? O que a gente pode fazer? Repare que aqui você tem na primeira equação 3m mais n. E na segunda equação você tem menos 2m mais n. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar, por exemplo, nessa segunda equação e multiplicar por menos 1. Quando a gente faz isso, a gente vai chegar nessa relação aqui agora. Ó. A gente vai chegar nesse sistema aqui. E 3m mais n é igual a 1. E 2m, ó, multipliquei por menos 1 a equação de baixo. Então, menos 2m vezes menos 1 vai dar mais 2m. Mais n vezes menos 1 menos n. E menos 9 vai virar 9. Então, eu vou poder somar essas equações. Eu fiz o método da adição. 3m mais 2m, 5m. Mais n menos n, vai embora. 1 mais 9, 10. Então, m vai passar dividindo o 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Achamos o valor de m. Então, agora, logo, o que é que falta para a gente? Achar o valor de n. Pega qualquer uma das equações. Ó. Pega essa primeira equação aqui, 3m mais n igual a 1. Como m é igual a quanto, gente? A 2. No lugar de m aqui, eu vou substituir, ó, m igual a 2. Vamos jogar aqui agora. Vai ficar o que para a gente? Ó, 3 vezes 2 mais n igual a 1. Então, a gente vai ficar com 6 mais n
igual a 1. Então, esse n vai ser igual a 1 menos 6. Beleza? Então, n é igual a menos 5. Show? Vamos jogar lá agora. Jogar onde? Na expressão. Então, ó, m ao cubo mais n. Qual foi o valor de m? 2 ao cubo mais n, que é quanto? Menos 5. 2 ao cubo, 8. Menos 5. Resposta, galera, 3. Pronto, tá aqui, ó. O valor de B. O valor de B não. O valor de m ao cubo mais n está na letra B, igual a 3. Só que essa questão, galera, cabe uma observação. Vamos lá. Antes de eu fazer a observação, vou bater um papo aqui com você. Tá? Seguinte. A gente acabou de fazer a questão utilizando a ideia de que peguei os dois pontos e montei a função. Tá claro? Montei. E como foi que você montou? Peguei os dois pontos, substituí na função, aparece um sistema e aí você resolve o sistema e acha os valores de m e n. Só que a gente poderia utilizar uma outra coisa que eu falei lá no primeiro bloco. Vem comigo aqui que eu vou trazer para você. Seguinte, tá? Deixa eu só ver aqui se eu coloquei outro slide. Coloquei. Vamos relembrar aqui, ó. Deixa eu trazer daqui para cá. Você tem os pontos 3 e 1. E tem aqui o outro ponto, menos 2 e menos 9. Então, a sua função é do tipo mx mais n. E você tem os dois pontos aqui, 3 e 1. E tem um ponto, menos 2 e menos 9. E se você analisar, o seu coeficiente angular é quem multiplica a variável x. Seu coeficiente angular é m. Então, você pode calcular o coeficiente angular m, coeficiente angular, quem multiplica a variável independente. Está multiplicando x aqui pela variação de y em relação à variação de x. Tá certo? Como é que seria a variação de y? Seria um y menos o outro. Só que tem que tomar cuidado com a ordem. Você pode fazer 1 menos menos 9, variação de y, 1 menos menos 9. Depois a variação de x, 3 menos menos 2. Então isso aqui para a gente vai dar 1 menos menos 9 vai dar 9. E depois 3 menos menos 2 vai dar mais 2. Então repare, ó, 10 sobre 5. Então o nosso coeficiente angular, m, é igual a 2. Ó. É igual a 2. Olha ele aqui. M igual a 2. Depois disso, o que a gente faria? A gente poderia vir aqui agora, escolher um desses pontos. Eu vou escolher o de cima. Ó, vou botar aqui, ó, cálculo de n. Tá? Cálculo de n. Vou substituir esse ponto na função. Bora, m vezes, quem é x aqui? 3. Mais n igual a quanto? A y. E qual é o valor de y? 1. E foi o que a gente fez, ó, nessa primeira linha aqui, ó. Show? Só que você já sabe o valor de m. Então aqui, ó, gente, m, eu já sei que é 2. Então, vamos substituir. 2 vezes 3 mais n igual a 1. 2 vezes 3, 6, mais n igual a 1. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. 6 mais n igual a 1. Olha quem está aqui. 6 mais n igual a 1. Beleza, gente? Então, ó, qual é o valor de n? N é igual a menos 5. Beleza, gente? Então, galera, tá aí, ó. Tá aí. Essa questão trazendo para vocês. E a gente achou os mesmos valores, tá?
m igual a 2 e n igual a menos 5. Tá ali bonitinho. Beleza? Então, gente, fica atento. Beleza? A gente ainda tem questões para resolver. Próximo bloco eu trago para vocês essas questões e a gente segue feliz. Já já eu tô de volta. Beleza, galera? Abraço!